Olá, amigos! Quem está falando é o Robson Vaamonde, do site Procedimentos em TI e do projeto Bora para a Prática. Dando continuidade nos vídeos do curso do CCNA versão 7, no último vídeo eu já fiz a configuração dos protocolos de roteamento RIP versão 2, OSPF versão 2 e o protocolo EIGRP para suportar o protocolo IPv4 e configurei o roteador 1941.2 para redistribuir todas as rotas aprendidas entre os protocolos, redistribuindo rotas entre o protocolo OSPF e o protocolo RIP e o protocolo EIGRP. Nesse vídeo, eu vou fazer o mesmo procedimento, só que agora para o suporte ao protocolo IPv6. Vamos lá? E não deixe de acessar o meu canal no YouTube, Bora para a Prática. E ajude o projeto Bora para a Prática a continuar fazendo vídeos gratuitos para o canal. E todo o material gratuito desse curso está disponível no meu GitHub, github.com/vaamonde. Nesse cenário, todas as topologias, eu já configurei os protocolos RIP, OSPF e também o protocolo EIGRP. O cenário já está funcionando com o protocolo IPv4. Vou executar o mesmo procedimento com o protocolo IPv6, configurando os 3 roteadores dessa topologia e o roteador da segunda topologia vai redistribuir rotas para o protocolo RIP-NG. Nesse roteador, eu vou configurar o protocolo OSPF na versão 3 e ele vai redistribuir rotas para o protocolo EIGRP. O script dessa aula é etapa 056. O procedimento de redistribuição de rotas dinâmicas do protocolo OSPF ou do protocolo RIP-NG e também do protocolo EIGRP segue as mesmas configurações do suporte ao protocolo IPv4. Nesse cenário, eu vou dividir em 4 etapas de configurações. Primeira etapa, vou fazer a configuração do roteador 1941.2. Nesse roteador, eu vou configurar os 3 protocolos de roteamento. Primeira etapa, vou fazer a configuração do processo local do protocolo OSPF versão 3 para suportar o protocolo IPv6. As configurações seguem o mesmo do protocolo IPv4, o único detalhe é que eu vou utilizar o comando IPv6. Vou trabalhar com as mesmas configurações do processo local e o procedimento de redistribuição do protocolo OSPF versão 3 para os protocolos RIP-NG e o protocolo EIGRP segue o mesmo padrão, utilizando o comando de redistribuir, nesse caso para o protocolo RIP-NG, indicando o seu processo local e trabalhando com a métrica de largura de banda padrão. Nesse caso, vou trabalhar com uma largura de banda de 1000. No protocolo EIGRP, segue o mesmo padrão, apenas indicando o seu sistema autônomo. E vou sair. Próxima etapa, vou configurar as interfaces do processo local do protocolo OSPF. Primeira interface é a interface Gigabit Ethernet 0/0. Essa é a interface que está conectada com o switch Layer 3. Vou configurar essa interface no processo local do OSPF 10 na área 0. E vou mudar o seu custo para 100. Vou configurar também a interface de Loopback 0 e vou adicionar essa interface também no processo do OSPF na área 0 e vou sair. Próxima etapa, vou fazer a configuração do processo local do protocolo RIP-NG. Vou fazer a configuração do processo local do RIP-NG de número 10. A configuração do protocolo é bem simples e eu vou trabalhar toda a parte de redistribuição de rotas entre o protocolo RIP-NG e os protocolos OSPF versão 3 e o protocolo EIGRP. O procedimento é o mesmo, trabalhando com o recurso de redistribuição de rotas para o protocolo OSPF no processo local 10 e para o protocolo EIGRP no sistema autônomo 10. Nesse caso, a métrica é configurada através de saltos. Então, para o protocolo OSPF, eu vou trabalhar com uma métrica de apenas um salto e para o protocolo EIGRP, vou trabalhar com uma métrica de 2 saltos. E vou sair. Próxima etapa, vou fazer a configuração das interfaces locais
do protocolo RIP-NG. Vou configurar as interfaces Gigabit Ethernet 0/1 e a interface serial 0/0/0. Vou habilitar o processo 10 do protocolo RIP-NG nessas interfaces. Próxima etapa, vou fazer a configuração do sistema autônomo do protocolo EIGRP. Vou criar um sistema autônomo de número 10. Lembrando que tanto o protocolo OSPF como o protocolo EIGRP, ele depende do recurso do Router ID. As interfaces de loopback com essas configurações já foram configuradas na etapa anterior. Próxima etapa, vou trabalhar com a configuração da redistribuição das rotas entre o protocolo EIGRP e os protocolos OSPF versão 3 e o protocolo RIP-NG. Lembre-se sempre de tomar muito cuidado na redistribuição de rotas do protocolo EIGRP. Igual para o protocolo OSPF e o protocolo RIP-NG, vou trabalhar com uma métrica, que é uma largura de banda da interface, de 1544, que é uma interface T1. Vou trabalhar com um delay de 2000 microsegundos, a confiabilidade dos links de 100%, a carga de apenas 1 e o caminho do MTU padrão de 1500. E eu não posso esquecer no final de inicializar o processo local do protocolo EIGRP. Para finalizar, vou configurar a interface Gigabit Ethernet 0/1/0.999 no sistema autônomo do protocolo EIGRP. Vou sair e vou salvar. Vou voltar para a minha topologia, vou aumentar o zoom da segunda topologia e vou fazer a configuração do roteador 1941.2. Vou utilizar um desktop, vou acessar. Esse desktop já está conectado com um cabo console, então vou utilizar o cabo console. Vou acessar desktop, terminal e OK. Pressionar Enter, digitar o meu usuário PTI com a minha senha PTI. Digitar o comando Enable com o usuário PTI com a senha PTI. Vou voltar para o meu script e vou selecionar a partir de Configure Terminal até a opção de salvar. Ctrl C, voltar para o meu terminal, botão direito e colar e pressionar Enter no final. Vou digitar os comandos Show IPv6 Protocols. Pressionar Enter, já posso verificar o protocolo RIP-NG configurado com o processo local 10, as interfaces que fazem parte do processo local e eu estou trabalhando com redistribuição de rotas do protocolo OSPF. Já posso verificar também o protocolo EIGRP no sistema autônomo 10, a interface que faz parte do processo e as configurações aqui de redistribuição de rotas entre o protocolo RIP-NG e o protocolo OSPF. Barra de espaço e eu já posso verificar também as configurações do protocolo OSPF, a interface que pertence à área 0 e todo o processo de redistribuição de rotas. Próxima etapa, vou digitar o comando Show IPv6 Route. Pressionar Enter, barra de espaço, e nesse roteador apenas só tenho as redes fisicamente conectadas. Depois que eu configurar o roteador 1941.1 da primeira topologia e o roteador 2911 da terceira topologia, o roteador 1941.2 vai trabalhar toda essa parte de intercâmbio entre os protocolos de roteamento. Vou digitar o comando Exit. Vou fechar. Próxima etapa, vou fazer a configuração do switch Layer 3 3560 com o protocolo OSPF versão 3. Observação importante. Igual nas configurações dos protocolos RIP-NG e o protocolo EIGRP para o suporte ao IPv6, o suporte ao protocolo IPv6 do switch Layer 3 3560 no Cisco Packet Tracer é limitado. A falha da interface roteada do switch não permite fazer a comunicação com o roteador 1941.2. Nesse cenário, será feita a troca do LSA entre o switch e o roteador, mas a troca da tabela de roteamento não será feita. O procedimento de configuração do protocolo OSPF versão 3 no switch Layer 3 segue o mesmo padrão do roteador. Vou selecionar a partir de Configure Terminal até a opção de salvar. Ctrl C, voltar para a minha topologia e vou utilizar um prompt de comando. Vou acessar e vou digitar o comando ssh-l com o usuário PTI
com o endereço IP 192.168.3.254. Pressionar Enter, digitar minha senha PTI, digitar o comando Enable, usuário PTI com a senha PTI. Botão direito e colar. E pressionar Enter no final. Nesse switch vou digitar também o comando Show IPv6 Protocols. Pressionar Enter, que eu já posso verificar que o protocolo OSPF já foi configurado corretamente. Mas vou digitar o comando Show IPv6 Route, pressionar Enter. Mesmo com a configuração feita com sucesso, esse switch Layer 3 não vai receber as tabelas de roteamento. Vou digitar o comando Exit, vou fechar e vou fechar. E vou voltar para o meu script. Próxima etapa, vou fazer a configuração do roteador 1941.1 com o protocolo RIP-NG. Vou configurar o processo local do RIP-NG de número 10. Próxima etapa, vou fazer as configurações das interfaces locais do protocolo RIP-NG. Nesse cenário, vou configurar as interfaces Gigabit Ethernet 0/0, vou habilitar o protocolo RIP-NG no processo 10, e vou configurar as interfaces de WAN, Gigabit Ethernet 0/1 e a interface serial 0/0/0. Vou habilitar também o processo 10 do protocolo RIP-NG. Já vou selecionar a partir de Configure Terminal até a opção de salvar. Ctrl C, voltar para a minha topologia, vou aumentar o zoom da primeira topologia e vou configurar o roteador 1941.1. Vou acessar um desktop, vou acessar desktop, prompt de comando e vou digitar o comando ssh-l com o usuário admin com endereço IP 192.168.1.254. Pressionar Enter, digitar a minha senha vamonde@pti, Enter, botão direito e colar. E pressionar Enter no final. Vou digitar os comandos Show IPv6 Protocols. Pressionar Enter. Já posso verificar que o protocolo RIP-NG já foi configurado com sucesso e as interfaces que fazem parte do processo. Vou digitar também o comando Show IPv6 Route. Pressionar Enter, barra de espaço, e eu já posso verificar nesse momento que eu já aprendi uma rede utilizando o protocolo RIP, que é a rede responsável do protocolo EIGRP. Vou digitar o comando Exit. Vou fechar e vou fechar. E vou voltar para o meu script. Na última etapa, vou fazer a configuração do protocolo EIGRP no roteador 2911. Apenas um detalhe, esse roteador é o que está conectado com a internet. Vou fazer a configuração do sistema autônomo do protocolo EIGRP de número 10. Um detalhe importante é que eu não posso esquecer de inicializar o processo do protocolo EIGRP no final. E vou configurar as interfaces Gigabit Ethernet 0/0/0.999, a interface Gigabit Ethernet 0/1, a ponto .99 e a ponto .100, todas no sistema autônomo 10. As demais subredes estão configuradas com DHCP Stateful com classes diferentes. Elas serão redistribuídas utilizando o comando de redistribuição de rotas estática. Já vou selecionar a partir de Configure Terminal até a opção de salvar. Ctrl C, voltar para o meu cenário e vou fazer a configuração do roteador 2911 da terceira topologia. Vou utilizar um desktop, vou acessar desktop, prompt de comando, e vou digitar o comando ssh-l com o usuário admin com o endereço IP 192.168.10.254. Pressionar Enter, digitar minha senha vamonde, pressionar Enter, botão direito e colar. E pressionar Enter no final. Vou digitar os comandos Show IPv6 Protocols. Pressionar Enter. Já posso verificar o protocolo EIGRP no sistema autônomo 10. As interfaces que fazem parte do processo, o recurso de redistribuição de rotas e a distância administrativa interna e a distância administrativa externa. Vou digitar também o comando Show IPv6 Route. Pressionar Enter. Já posso verificar que eu já aprendi a rede do roteador 1941.1 utilizando o protocolo RIP-NG que já foi redistribuído para o protocolo EIGRP, barra de espaço para ir até o final, e vou digitar o comando Exit. Vou fechar e vou fechar.
vou voltar para um equipamento da minha segunda topologia para verificar o roteador 1941.2. Vou utilizar um desktop, vou acessar desktop, terminal, ok, pressionar Enter e vou digitar o comando show IPv6 route. Pressionar Enter e eu já posso verificar que eu já aprendi uma rota padrão utilizando o protocolo de roteamento EIGRP. Aprendi também o prefixo da primeira topologia utilizando o protocolo de roteamento RIP-NG, barra de espaço, e também já aprendi todos os prefixos das subredes 10, 20, 30, 40 e 50. Nessa topologia, também utilizando o protocolo EIGRP, aprendi os prefixos da rede 99 e da rede 100. Barra de espaço para ir até o final. Nesse roteador, vou fazer um teste simples de ping, tentando pingar o endereço IPv6 do Google 2001.abcd, 2.1234, a subrede 8, 2.2.8. Pressionar Enter e eu já posso verificar que o meu roteador já está acessando a rede do Google. Vou digitar o comando exit, vou fechar e vou acessar um desktop da primeira topologia. Vou acessar desktop, prompt de comando, pressionar Enter e vou tentar fazer um teste simples de ping do endereço IPv6 do Google. Vou digitar o comando ping com o endereço 2001.abcd, 2.1234, a subrede 8, 2.2.8 e pressionar Enter. Já posso verificar que eu estou tendo acesso à rede do Google. Vou digitar o comando exit, vou abrir um navegador e vou digitar também o endereço IPv6 do Google 2001.abcd, 2.1234, 2.8, 2.2.8 e pressionar Enter, que eu já tenho acesso à rede do Google. Vou fechar e vou fechar. Vou diminuir o meu zoom e nessa topologia, agora todos os protocolos de roteamento RIP, OSPF e o protocolo EIGRP, tanto para o protocolo IPv4 como para o protocolo IPv6, todo o processo de redistribuição de rotas foi executado com sucesso. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula e nunca esqueça do meu lema, bora para a prática. Sucesso sempre! Abraço!